pensei em apresentar hoje, talvez numa perspectiva também mais programática, né, já que o tempo é curto e para me ater também aos 20 minutos, é justamente eu não diria um texto fechado, mas antes um trabalho aí, um work in progress, né, de uma pesquisa um pouco mais esquemática, sobre o que eu entendo que seria uma teoria crítica dos afetos. O meu ponto de partida de algum modo se refere a essa ampla recepção que vem sendo trabalhado muito no âmbito da filosofia política, da teoria da justiça, mas que de algum modo transcende esses campos, que é o papel aí das emoções, dos afetos, das paixões na prática social, nas deliberações, nas escolhas. Você tem aí um grande interesse aí pela neurociência, no próprio debate das emoções políticas, mas também fortemente, aí eu diria com um interesse empírico que eu também tenho, em torno de toda essa questão hoje talvez urgente, né, relacionada a fake news, a Cambridge Analytica, né, e todos esses processos enfim, de como nessas decisões, né, escolhas e aí mais especificamente políticas, são imbuídas desse conteúdo que a gente pode chamar de emotivo ou afetivo. Não vou entrar tanto nas distinções do que é que, até porque na literatura é muito disputada, né, o que é que se entende especificamente, né, por paixões, afetos, mas ao longo da apresentação talvez isso fique um pouco mais claro, né? E a minha proposta nesse debate, né, é justamente tentar contribuir a partir da discussão da teoria crítica, né? E o que eu acho que a teoria crítica tem a oferecer, de algum modo, é que isso que vem, digamos, muito à tona do ponto de vista descritivo sobre o papel das emoções, né, ao meu ver, permanece muito controverso quais critérios podem ser entendidos como uma crítica dos afetos. Ou seja, qual o lugar propriamente de uma teoria normativa na análise desses afetos. E ao meu ver, é isso que fundamentalmente cabe à filosofia, até uma perspectiva, quer dizer, talvez da tarefa da filosofia, já que a gente, eu acho que como filósofos tem um limite até no modo de trabalhar esse grande arsenal empírico, né? E eu acho que o nosso escopo, e aqui é discutível, mas é uma postura, é oferecer propriamente uma teoria normativa, né? Ou seja, a partir dessa consideração, de uma constatação do lugar que os afetos, ou paixões, ou emoções cumprem nas práticas sociais, como é que a gente pode distinguir isso, portanto, a partir de uma teoria das instituições, qual o lugar das instituições nessa mediação desses afetos, né, e propriamente como eles podem ser criticáveis a partir de qual perspectiva, né? Um pouco isso que eu estou tentando fazer. Eu parto aí do que eu entendo por uma virada afetiva na teoria crítica, em grande parte, né, na teoria de Honneth, né? Eu acho que ali tem, enfim, tem uma parte ampla desse debate, né, como você pode encontrar certos limites de uma ideia de comunicação, né, de um modelo de racionalidade comunicativa em Habermas. Você teve várias vias de enfoque dessa crítica, digamos, mais negativa, que remete um pouco aí a Adorno ou a Benjamin, né, principalmente um autor que eu acho fundamental, que é o Albert Wellman, né, que faleceu recentemente, que abre uma perspectiva de uma forma de crítica a esse modelo, digamos, mais forte de racionalidade comunicativa, né, a partir dessa tendência mais negativa, que ele vai chamar aí de elementos, vestígios de uma racionalidade estética até, né, e aí dá um caminho aí de uma forma de resistência a esse modelo de racionalidade, a partir, por exemplo, dos trabalhos de Martin Seul, de Christoph Mencken, né, que são todos, digamos assim, discípulos, de algum modo, do Wellman, né. Eu acho que uma outra via é essa de Honneth, né, até tentar entender quais são esses elementos aqui, evidentemente não vou poder explorar, mas no que Honneth vai chamar aí de uma praxis pré-teórica, que seria justamente uma espécie de flexibilização, né, a partir de uma dimensão afetiva originária, né? Então, o modo como Honneth vai encontrar aí, né, em relações afetivas primárias, como amor e amizade, né, ou inversamente em experiências negativas, né, como sofrimento, humilhação e desrespeito, né, eu acho que aponta justamente para essas práticas cotidianas que não se deixam reduzir
não se deixam reduzir a aspectos comunicativos, né? De algum modo, o conceito que, como Honneth começa, né, a trabalhar, e, enfim, isso já é bem mais amplamente conhecido, né, essas experiências, portanto, pré-discursivas, né, uma fenomenologia aí empiricamente informada de formas de reconhecimento, né, tudo isso, ao meu ver, dá um primeiro passo no contexto da tradição de teoria crítica a compreender qual o lugar dos afetos, né. Agora, eu entendo nesse debate ao menos dois problemas, né. Um primeiro aponta para o que, dentro de uma ponderação crítica dos afetos, na filosofia política, né, seria, ao meu ver, referente ao que a gente pode entender como uma dependência normativa, que é um conceito que o Rainer Fosse também utiliza, né? Quer dizer, eu penso os afetos aí, o modo como normalmente é trabalhado, a priori ele seria moralmente neutro, né? Ou seja, certos sentimentos como ódio, raiva ou empatia, né, não parecem oferecer per se, né, justamente os elementos da crítica ou da legitimidade de padrões de justiça, né? Então, a crítica a esse conteúdo pertence, ao meu ver, a uma análise mais ampliada, de um caráter conflitivo e dissidente próprio a arranjos democráticos, né, naquilo que Rawls chamou de pluralismo razoável, né, que requeriria, portanto, uma explicitação de quais conteúdos ou expressão, né, desses afetos seriam moralmente defensáveis. Eu acho que esse é um ponto que permanece como uma espécie de lacuna importante a ser discutida, né? Um segundo problema refere-se a justamente qual é o lugar dessas experiências subjetivas, né, dentro de uma teoria normativa da justiça, né? E aí, amplamente no debate que a gente vem tendo, né, com Vânia, Denilson, enfim, a questão do sofrimento sempre vem à tona com Pisani, né? Porque se por um lado certas experiências não claramente articuláveis, elas pertencem a uma variedade de práticas, né, cotidianas, existe também, evidentemente, contextos extremos, né, como por exemplo o próprio conceito de patologia social, que, ao meu ver, pode inibir a própria capacidade de crítica ou de vivências de certos sentimentos que respondem a esses contextos, né, tais como indignação ou humilhação. Então aqui seriam certas rupturas entre normas sociais e uma espécie de percepção cognitiva, né, em que esse papel de sentimentos permanece obscuros, né, por um lado por não, de algum modo, oferecer uma espécie de avaliação crítica, mas também ofuscar a própria articulabilidade dos déficits sociais. Ou seja, são casos extremos em que o próprio sentimento não é articulado, né? Então, se a gente está trazendo a dimensão dos afetos, por um lado, eu acho que tem que encontrar os elementos de criticar esses afetos e perceber o lugar e o alcance e, de algum modo, o limite dele dentro de uma teoria da justiça, né? Nesses casos, né, de bloqueios, ao meu ver, aos sujeitos não só são privados espaço então, de justificação, né, para compartilhar ou reclamar essas exigências, mas também uma esfera pública, né, que aponte para formas de articular esses sentimentos de injustiça, né? Enfim, eu acho que no Brasil hoje a gente tem vários exemplos que poderia ser citado disso, né, dessas dificuldades de certas articulações também afetivas. Muito bem, esse é um pouco do modo onde eu situo o que é que seria uma crítica dos afetos, né? Eu acho que, por exemplo, nesse campo do subjetivismo, aqui só para apontar um exemplo, né, o debate entre Honneth e Fraser, ao meu ver, toca muito bem nesse ponto, né? A crítica de Fraser, bastante conhecida, né? Justamente que Honneth teria identificado essa imanência de um processo de crítica, de diagnóstico com a experiência subjetiva. Isso é uma citação da Fraser, né? E com isso Honneth teria fundamentado, né, sua teoria do reconhecimento em que ela chama de uma psicologia moral do sofrimento pré-político, né? E aí todo o deslocamento, né, de Fraser é justamente tentando trazer um debate de um certo universalismo moral, né, dentro de uma questão de um pragmatismo que não se reduza justamente àquilo que pode ser contido nas experiências subjetivas, né? A conclusão da Fraser é justamente que, e aí eu cito, né, que se deve conceituar o que realmente merece o título de injustiça em oposição àquilo que meramente é experienciado como justiça, né?
e com isso ela fundamenta um quadro normativo, né, sem ser baseado em um conjunto privilegiado de experiências, né. Eu acho que o debate Honneth tem as suas respostas, enfim, não é o meu ponto aqui entrar nessa discussão, né, mas eu acho, como exemplo disso que está presente nessa discussão entre Fraser e Honneth, né, ao meu ver, toca justamente esse desafio da teoria crítica, né, em diagnosticar imanentemente as experiências de justiça, ao mesmo tempo que salvaguarda, isso que é central, né, ao longo da tradição, esse elemento de transcendência, ou seja, aquilo que não vem à tona no discurso, ou no meu caso, aquilo que não é articulado enquanto afeto, enquanto sentimento, como isso também pode ser passível de crítica. E eu acho isso assim um problema muito difícil, né, até epistêmico, um pouco do lugar de fala do filósofo, né, de se perguntar também de onde eu falo, né, até ao longo do trabalho tem uma perspectiva um pouco mais decolonial, enquanto assumir uma narrativa, não sei, da minha experiência, da minha visão, né, a partir das minhas experiências, né, e de perceber certos limites e tensões disso, né, quer dizer, qual é essa pretensão, né, nossa, aquilo que Thomas Nagel chama da visão a partir do lugar nenhum, né, e o Nagel tem esse exemplo o que seria falado que é uma experiência de um morcego, né, de que em última análise nós nunca poderíamos saber o que é uma experiência de um morcego, né? Eu acho que mutatis mutandis a gente tem um pouco esse problema de uma transferência, né, da nossa visão para sempre essa ambição de uma espécie de second person standpoint, quer dizer, o que é que o outro sente e como eu consigo descrever essas experiências, né? Claro, por um lado, através do relato, da narrativa, né, do outro, como Butler coloca, né, o fato dele ser interpelado a dar uma narrativa, né, mas como a isso se mantém essa dimensão da transcendência, né, quer dizer, como essa experiência da narrativa ela também aponta para algo que não pode ser esgotado, quer dizer, seja do ponto de vista de quem observa, né, ou da teoria, mas nos momentos em que a própria experiência ela possui um certo limite, né. Tem um conceito central sobre essa tensão que eu venho um pouco trabalhando, que é justamente o de empatia, né? E eu acho interessante, como já em Adam Smith, né, a ideia é que nós não compartilhamos, através da empatia, exatamente da mesma experiência, né? Mas Smith traz aqui justamente o conceito de imaginação, né? Tem uma citação dele aqui, quando ele diz: como não temos experiência imediata do que os outros sentem, somente podemos formar uma ideia dessa maneira como são afetados se imaginarmos o que nós sentiríamos numa situação semelhante. É evidente que a tensão aqui no conceito de lugar de fala, né, no seu significado político, é absolutamente central, né? Quer dizer, o que nós sentiríamos ou que nós ocuparíamos como espaço, né, ao falar do outro, isso para mim é absolutamente até, enfim, evidente, eu diria, no conceito de lugar de fala, mas permanece um problema que eu chamo do significado epistêmico disso, né, que é justamente em que medida eu posso compartilhar ou falar de uma experiência que não é a minha, né. Eu queria concluir um pouco só acenando de maneira programática, né, é que ao falar dessas experiências, quer dizer, de um conteúdo afetivo, né, das práticas sociais, eu acho que, por exemplo, como no conceito de empatia, você tem uma forte tensão aí entre teorias identitárias e pós-identitárias, né, quer dizer, eu acho que grande parte das emoções políticas são fortemente baseadas no conceito identitário, quer dizer, no modelo identitário. Então, nacionalismo, né, enfim, o ódio ou raiva, sempre essa ideia do outro, né, no inglês tem esse termo othering, né, que é sempre colocar uma culpa, um problema numa outra identidade, né, e você tem uma identidade muito fortemente compartilhada, quer dizer, o outro, enfim, que não pertence à minha nação, que não pertence ao meu grupo, né. E o conceito de empatia, ele evidentemente
pode cair nessa armadilha, né? No próprio Smith, há um sentido de um laço identitário forte que pauta nossas experiências, né? De algum modo, o que eu venho tentando pensar é se a gente pode conceber essas experiências, né, que possuem um certo vínculo identitário, né, como, por exemplo, na ideia de pertencimento, né, pertencer, o que é que significa esse significado de eu pertencer a um determinado grupo, né, de algum modo que possa alargar essa perspectiva identitária, né, seria uma espécie de, digamos assim, empatia pós-identitária, né, o que é que isso quer dizer, né, é que eu acho que as experiências afetivas, como, por exemplo, esse vínculo de pertencimento à minha região, à minha cidade, memórias afetivas, eles não oferecem, quer dizer, per se um problema, né? O problema é quando isso, de um ponto de vista quer dizer, dentro do âmbito de uma teoria da justiça, quando a gente vai diagnosticar a injustiça, né, esses vínculos afetivos são passíveis de crítica, né? E o que é que isso quer dizer, né? Quer dizer, quando ele se coloca de uma maneira violenta, como negação, né, fortemente o que também a gente está acompanhando, né? Me parece que essa perspectiva, ou você recusa uma análise dos afetos por ele ser perigoso demais, até mesmo uma teoria liberal, e isso foi talvez o grande motivo da discussão sobre afetos e emoções ter sido negligenciada, né, ao longo de grande parte da filosofia política recente, né? Esse seria um modo, quer dizer, você mostrar que há uma resistência e por isso a gente tem que insistir numa ideia de racionalidade. A minha estratégia, justamente como alternativa, é dizer, olha, você tem expansão de certos critérios que incorporam também um conteúdo afetivo, né? Então, um forte sentido de normatividade aqui, como uma espécie de formação dos afetos, seria no âmbito propriamente de uma teoria das instituições, né? É a questão como os afetos são circulados, né, dentro das instituições. Aqui eu evito fortemente um modelo paternalista, né? Quer dizer, uma espécie de educação dos afetos, até porque daqui a pouco no Brasil a gente vai voltar, né? Educação cívica, a gente vai todo esse perigo, né? de um modelo, quer dizer, vertical de educação dos afetos, né? Enquanto eu insisto no que eu estou chamando aí de normatividade imanente da formação dos afetos. E aqui eu sou fortemente hegeliano, né, nessa intuição, que é a ideia de que há uma normatividade própria das práticas sociais, né, e que nela nós aprendemos a descentrar os afetos, né? Então, a ideia de linguagem, de hábitos ou normas, né, a própria esfera pública, quer dizer, ela possibilita uma circulação, né, de afetos que aponta sempre para uma determinada normatividade. Eu acho que esse é o lugar fundamental da crítica, né? A gente criticar, digamos, essa mediação, né, dos afetos, não somente uma instituição específica, né, mas como eles circulam, né? E o modo como eu estou tentando trabalhar isso, e eu concluo apenas mencionando esses dois aspectos, né, seria uma espécie de crítica espacial e digamos, de uma temporalidade, né, relacionada à ideia de uma narrativa. A primeira, então, tem a ver com o que eu chamo de geografia dos afetos, né, que seria no sentido de uma desterritorialização, né, quais são essas ideias de uma topologia da identidade, né, que é fortemente ligada a uma semântica, como certos conceitos, como fronteira, limites, muro, né? Isso define certas identidades, né? No que eu chamo de uma situacionalidade afetiva, né? Que demarca um dentro e um fora, quem pertence ou quem está fora, né? Quer dizer, como é que a gente pode repensar essa geografia, né? E aqui eu tenho em vista um pouco Hannah Arendt, Agamben, e a Achille Mbembe também tem textos interessantíssimos sobre isso, né? A partir dessa ideia. O último ponto, que seria dessa ideia de narrativa dos afetos, essa dimensão temporal, é uma questão, quer dizer, em torno de certos conceitos como redescrição e de narrativa, né? Que tem a ver, e aqui eu tenho um pouco em vista
Hort, Nussbaum, que pensa a imaginação enquanto mediadora de uma maior solidariedade e sensibilidade, quer dizer, quase uma dimensão estética, né? Uma sensibilidade entre sujeitos que não compartilham de antemão de uma mesma identidade, né? Então eu acho que ela fornece aqui uma possibilidade de uma redescrição de um vocabulário com o qual compartilhamos experiências de humilhação e sofrimento, né? Eu acho que há uma dimensão aí interessante, imagética, né, estética, de repensar esses afetos. E eu penso em explorar isso, né? E, concluindo, essa análise aqui, ela refere-se apenas, eu acho importante reforçar isso, né, a essa normatividade que eu estava falando, enquanto imanente à formação e circulação dos afetos, né? Ou seja, há um limite nisso tudo que eu estou falando, que eu acho que é a contingência dos afetos, né? Os afetos, diferente do que se pretende quando se apoia no modelo de racionalidade, é assumir a sua contingência, né? Por isso que uma crítica dos afetos, ela requer uma função normativa que também é incorporada pelas instituições, né? Aqui mais especificamente no seu aspecto jurídico. O que há aqui, portanto, seria uma tensão entre lei e afetos, né? Eu acho que, do mesmo modo como a lei incorpora uma força normativa, o que eu venho tentando pensar não é uma negação disso, mas é tentar compreender uma complementação, né, de como esses afetos são mobilizados. A questão que se impõe, portanto, me parece que é de como assegurar essas garantias jurídicas, essa dimensão mais fortemente institucional, né, naquilo que podemos entender como uma racionalidade das instituições, mas que também preserve um potencial crítico imanente ao conteúdo afetivo encontrado nessa normatividade das práticas sociais, né? Isso é o que eu queria, então, trazer de maneira, como eu disse, rápida e esquemática, né? Mas mais no sentido de oferecer um projeto para que a gente possa discutir depois. Obrigado.